Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam sempre convosco. Boa tarde. Nós iniciamos a Eucaristia da festa de São Pio X. Hoje celebra-se na Igreja São Pio X e, como sabemos, os santos celebram-se nos dias em que nascem para o céu, que para nós significa morrer, mas na visão da perspectiva de Deus é nascer para o céu. Saudamos a todos, e sobretudo os doentes e aqueles que nos acompanham em casa, através da internet. Nós celebramos esta Eucaristia, a Eucaristia de São Pio X. Muitos de nós estudámos o Catecismo de São Pio X na catequese quando éramos crianças. Foi um grande Papa que marcou a Igreja e saudamos, portanto, todos, de modo particular os doentes e aqueles que nos acompanham da Igreja de Nossa Senhora de Fátima, da cidade de Kingston, Ontário, Canadá. Somos uma paróquia criada, mantida com o sacrifício e com o amor dos imigrantes católicos de língua portuguesa. E daqui enviamos a nossa saudação para todos, onde quer que os estejam a ver e se nos virem. Portanto, que o Senhor a todos abençoe. E vamos também celebrar nesta Eucaristia, lembrar os nossos irmãos Avelino Correia, Rosa Macedo, Teodorico e Áurea Matos e Maria da Costa Baldaia. E vamos tomar consciência que somos pecadores e pedir perdão. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que eu pequei muitas vezes por pensamentos, palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa. E peço à Virgem Maria, aos anjos e santos e a vós, irmãos, que rogueis por mim a Deus Nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoa os nossos pecados e nos conduz à vida eterna. Amém. Senhor, tem piedade de nós. Cristo, tem piedade de nós. Senhor, tem piedade de nós. Oremos. Senhor, para defender a fé católica e instaurar todas as coisas em Cristo, encheste de sabedoria divina e de fortaleza apostólica o Papa São Pio X. Concedei que, seguindo os seus ensinamentos e exemplos, alcancemos a recompensa eterna. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Leitura da primeira epístola do apóstolo São Paulo aos Tessalonicenses. Irmãos, em Deus encontramos coragem para vos anunciar o seu Evangelho no meio de grandes lutas. A nossa pregação não nasce do erro, nem da impureza ou da fraude. Mas como Deus nos encontrou dignos de nos confiar o Evangelho, assim o pregamos, não para agradar aos homens, mas a Deus, que põe à prova os nossos corações. Bem sabeis que nunca usamos palavras de lisonja, nem recursos de ganância. Deus é testemunha. Também não procuramos as honras humanas, quer da nossa parte, quer da parte dos outros, embora pudéssemos fazer valer a nossa autoridade como apóstolos de Cristo. Ao contrário, apresentámo-nos no meio de vós com bondade, como a mãe que acalenta os filhos
que anda a criar. Pela viva afeição que vos dedicamos, desejamos partilhar convosco não só o Evangelho de Deus, mas ainda a própria vida, tão caros vos tinhas tornado para nós. Palavra do Senhor. O Senhor esteja convosco. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São João. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: Assim como o Pai me amou, também eu vos amei. Permanecei no meu amor. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor. Disse-vos estas coisas para que a minha alegria esteja em vós e a vossa alegria seja completa. É este o meu mandamento, que vos ameis uns aos outros como eu vos amei. Ninguém tem maior amor do que aquele que dá a vida pelos seus amigos. Vós sois meus amigos se fizerdes o que eu vos mando. Já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas chamo-vos amigos, porque vos dei a conhecer tudo o que ouvi ao meu Pai. Não fostes vós que me escolhestes, fui eu que vos escolhi e destinei, para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça. E assim tudo quanto pedirdes ao Pai em meu nome, Ele vos concederá. O que vos mando é que vos ameis uns aos outros. Palavra da salvação.
neste Evangelho que nós hoje lemos na festa de São Pio X, e teremos a referência também do outro Evangelho de São João, capítulo 21, versículo 15 a 17, em que Jesus pergunta a Pedro: Pedro, tu amas-me? O verbo amar é um dos verbos mais conjugados de todos os vocabulários. Toda a gente conhece este verbo amar, mas nem em todas as culturas ele tem o mesmo significado. Por exemplo, só nós em Portugal, só nós de língua portuguesa é que usamos a palavra saudade. Não há outra língua que tenha a palavra saudade. E portanto as palavras têm significado, têm uma história. E o verbo amar também tem uma história. Há quem ama o futebol, qualquer jogo, as novelas da TV. Outros amam as viagens de turismo, as lutas marciais, amam um bom vinho, uma boa comida, os filmes premiados de Hollywood. Mas também há quem ama os pobres, como Santa Teresa de Calcutá, ama os adolescentes como Dom Bosco, ama os leprosos como o Padre Damião. São amores diferentes. No Evangelho em que Jesus dialoga com Pedro e fala justamente de amor, eles não se estavam a entender bem, porque na mentalidade hebraica o verbo amar tem muitos significados. E ocorre do texto grego, o evangelista São João, este texto tantas vezes é mal traduzido, e faz um notável jogo com dois diferentes verbos que significam amar. Na mentalidade hebraica, depois passada para a grega, havia dois verbos que são traduzidos no Ocidente, depois passaram para o Ocidente, significando amar. De um lado, o verbo philéu, de onde criámos os termos filósofo, amigo do saber, cinéfilo, amigo do cinema, filantropo, amigo da humanidade. Trata-se, pois, de um amor-amizade limitado à nossa dimensão humana. Este verbo, que significava amor para os gregos, depois deu outros termos na nossa cultura. Filantropo, uma pessoa que ama a humanidade, cinéfilo, que gosta de cinema, e há muitas palavras que nós usamos que vêm deste verbo que significava amar, mas que não é o verdadeiro o sentido do verbo amar. Mas do outro temos outro verbo grego, que é agapão, que nos deu a palavra HP, refeição fraterna, celebração eucarística. E é exatamente com este verbo que Jesus pergunta a Pedro: tu amas-me? Tu me amas com amor de adoração? Tu me amas com amor devido somente a Deus? E o velho pescador, o São Pedro, responde com outro verbo: tu sabes que te amo de amigo. Tenho por ti um amor de amizade. Isto se repetiu por 2 vezes. Na terceira vez, quando mudou de verbo, passa a perguntar com o mesmo verbo usado por Pedro em suas respostas. Tu me amas de amigo? Diz Jesus a Pedro. O mestre baixa o nível de exigência e se adapta à miséria do apóstolo. Portanto, Jesus, as suas primeiras perguntas usam o sentido do verbo amar. E depois, como Pedro não entendeu nada, pergunta-lhe com outro sentido o verbo amar. Isto pode parecer que não tem importância, mas na nossa cultura ocidental nós não distinguimos nada disto.
Mas temos estas palavras. Temos todas estas palavras e misturamos tudo. E já ouvimos pessoas a dizer que amam muito viajar, que amam muito, eu amo essa comida, eu amo esta roupa, eu amo. E isso não é do verdadeiro verbo amar. Isso é de outro. Mas nós confundimos, no Ocidente confundimos tudo. Era como se Jesus dissesse ao velho pescador: assim está bem, bom, podes-me amar apenas como amigo, ao menos por enquanto. Não vou exigir de ti mais do que podes dar agora. Portanto, chegaram a acordo. Jesus viu que Pedro não percebeu, então usou o verbo que Pedro estava a usar e depois esperou, que é aquilo que ele faz connosco. É o que Jesus faz connosco. Nós usamos o verbo amar de muita forma, mas sem o verdadeiro significado. E quando Pedro se põe a chorar, este encontro à margem do lago, nas brumas da madrugada, trazia à luz a fragilidade de Pedro, a rocha, que acabará de negar seu mestre por 3 vezes, movido pelo medo de morrer. Por enquanto ele ama pouco. Portanto, no Calvário, é na cruz que ele percebe, São Pedro, que Pedro, depois de negar Jesus, porque tinha um amor de amigo, então só na cruz, depois de negar Jesus, é que ele percebeu o que Jesus lhe tinha dito. Jesus queria mais. Jesus esperava mais. Alguns anos mais tarde, prisioneiro em Roma, o primeiro Papa daria testemunho do seu amor ao ser crucificado como mestre. E São Pedro, que já nesta altura, quando foi crucificado, tinha tanto amor a Jesus Cristo, que não aceitou ser crucificado da mesma maneira que Jesus. Disse para ser crucificado pernas ao contrário, com a cabeça para baixo. Então, com a vida, com o evoluir dos anos, São Pedro percebeu verdadeiramente aquele diálogo entre Jesus e o sentido do verbo amar. Nós vivemos no nosso mundo ocidental e pensamos, às vezes, muita gente que não se interroga nas palavras que usa, no sentido que usa, o sentido que as palavras evoluíram, e não pomos interrogações. Mas como Pedro, nós temos que pensar que as palavras não têm o mesmo significado. Olhai que mesmo no matrimónio, um dos problemas hoje nos matrimónios é a palavra amor não ter o mesmo significado para os dois. E quando se fala num curso de noivos, normalmente não quer. O que é que o padre tem para nos ensinar? O que é que a igreja nos tem para ensinar? E olha, refletir sobre a palavra amor, porque normalmente verifica-se que a palavra não significa o mesmo para os dois. Para um significa fidelidade, para o outro significa sacrifício para os filhos, para o outro significa até à morte, no bom e no mau, mas para o outro já não. E a palavra amar, como no diálogo entre Pedro e Jesus, também vai-nos questionando. E nós hoje que celebramos São Pio X, São Pio X foi um grande Papa, um Papa tremendo, que morreu antes da Primeira Guerra Mundial, e pouco tempo antes, e teve um trabalho tremendo para parar a guerra. E quando morreu, soube que havia que começar a guerra. E disse: eu não consigo evitar a guerra. Eu não consigo evitá-la. E morreu amargurado. Mas foi um Papa tremendo, que foi logo, começou a sua vida como órfão de pai. Só tinha a sua mãe a trabalhar para ele. Foi um homem um grande intelectual, um homem de estudos. Para a igreja deve-lhe uma reforma muito grande. Ele foi um grande devoto da Eucaristia.
Foi ele que permitiu que os cristãos começassem. Nós hoje é tão normal receber a comunhão todos os dias, mas não era assim. Não era costume os cristãos receberem a comunhão diariamente. Foi o Papa Pio X que permitiu isso, como grande devoto da Eucaristia, para aproximar da Eucaristia. Mas também hoje nós verificamos que se tornou uma banalidade. Muita gente vem comungar e não está preparada, não faz exame de consciência, não se interroga. É um hábito. É um hábito. E nós, cada um por si, tem que deixar de interrogar-se, que não pode ser este hábito. Tem que ser algo profundo, de convicção profunda. Eu às vezes, eu não escondo, nos funerais eu sofro, sobretudo nos funerais. Nos funerais nós vemos, porque a pessoa vem na fila para agradar à família de quem está doente, quem morreu. E a comunhão não é isso. A comunhão é algo muito profundo. O Papa Pio X autorizou que as crianças começassem a comungar aos 7 anos. Nós hoje estamos a atrasar, como sabeis, a Igreja tem necessidade de ir atrasando porque muitas crianças não têm a formação que tinham quando o Papa decidiu isto, com a família. A família já não tem uma prática cristã como tinha, não há os exemplos dos adultos, e a Igreja tem atrasado um bocadinho a comunhão, até aos 10, 11, 12. Foi o Papa Pio X que fez aquele catecismo, que os mais velhos estudaram nesse catecismo, que era o catecismo de fórmulas, de orações, que a maioria das pessoas estudaram nesse catecismo. Ensinava sobretudo as orações. Depois houve uma reforma que estás a verificar que não deu nada. Nos anos 60, 70, a Igreja tentou fazer uma reforma, tornar a catequese quase como umas aulas, e as crianças não sabem absolutamente nada. Nem sabem as orações, nem sabem nada sobre Deus. E hoje pensa-se seriamente na Igreja, se não se tem que voltar um bocadinho ao catecismo parecido de São Pio X. O Papa Pio X não só previu a Primeira Guerra Mundial, como soube que ela ia começar. Ele fazia questão de definir como um sinal, como dizia que era um parque de campo. Anteveu a Primeira Guerra Mundial e isso causou muito sofrimento. Sofreu pelas perdas que a humanidade sofreria e pela impotência do mesmo como Papa não poder fazer nada para evitá-la. E é das questões, depois mais tarde vê a Segunda Guerra Mundial, a questão dos judeus, mas na Primeira Guerra Mundial o Papa previu. Mas, como sabeis, a questão do norte da Europa, Inglaterra, Alemanha, muito evangélicos, o Papa não tinha tanta influência nesses povos, não conseguia travar. E ele morreu amargurado. Então, que São Pio X nos ajude e, sobretudo, que nos faça pensar no seu dia o significado das palavras. Nós todos nos queixamos que as palavras não têm significado. Dizemos por dizer, o sim às vezes é não. Nós vivíamos num tempo em que não precisavam de papel. Somos filhos de gente que não precisava de papel. Uma palavra era uma escritura. Nós hoje não. Hoje é um perigo uma vírgula. Uma vírgula num documento é um perigo quando vai para o tribunal. Porque pode modificar o sentido e a discussão ser toda baseada a partir daquela vírgula que está mal colocada. E daí dá uma interpretação errada. E há muitas discussões nos tribunais que se resumem a isto.
um aproveitamento. E as palavras têm significado, têm história, têm conteúdo. E nós temos que pensar nisso como cristãos. Que diz o Evangelho que a vossa linguagem seja sim, sim, não, não. É a linguagem do cristão. Que a vossa linguagem seja sim, sim, não, não. E o Papa Pio X foi um homem de palavra, um homem que se entregou com o coração inteiro à Igreja e numa fase muito grande de mudança, de transformação do mundo. Foi um período muito conturbado o período que o Papa Pio X viveu, como o nosso. O nosso não é um mundo muito conturbado. Nós hoje vivemos numa certa perspectiva, mas sabemos quais são os princípios, sabemos de onde é que vem, sabemos mais ou menos de onde é que as coisas vêm. Do tempo do Papa Pio X estava-se numa mudança, foi aí que se iniciou uma mudança que nós ainda hoje temos as consequências dessa mudança. Seja louvado nosso Senhor Jesus Cristo. Guiai-nos, Senhor, no caminho da vida. Pela Igreja una, santa e apostólica, para que Deus a proteja com o auxílio de São Pio X e ela possa anunciar a verdade que recebeu de Jesus, oremos. Pelo Papa Francisco, pelos bispos e previstos, para que ajudem o povo a celebrar a liturgia, fonte indispensável do verdadeiro espírito cristão, oremos. Senhor, pelos caminhos da vida. Pelas crianças da catequese e pelos jovens, para que a comunhão frequente do corpo de Cristo os faça crescer saudáveis de corpo e alma, oremos. Senhor, pelos caminhos da vida. Pelos missionários, religiosas e irmãos leigos, para que o amor de São Pio X, pelos mais simples, lhes mostre o caminho da nova evangelização, oremos. O caminho da vida. Pelos membros desta Assembleia celebrante, para que na Igreja cantem os louvores de Deus e na vida cotidiana abracem a cruz do Senhor, oremos. Nos caminhos. Deus, misericórdia, ouvi com bondade os vossos servos e por intercessão de São Pio X, concedei-lhes as graças que vos pedem, por Cristo nosso Senhor. Bendito sejais, Senhor Deus do Universo, pelo pão e pelo vinho que recebemos da vossa bondade, fruto da terra, do trabalho do homem e da videira que hoje vos apresentamos e que para nós se vão tornar pão da vida e vinho da salvação. Orai, irmãos, para que o meu vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Oremos. Recebei benignamente, Senhor, as nossas ofertas e fazei que, seguindo os ensinamentos do Papa São Pio X, celebremos com devoção sincera estes divinos mistérios
e os recebamos com verdadeira fé. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Corações ao alto. Demos graças ao Senhor nosso Deus. Senhor, Pai Santo, Deus eterno e omnipotente, é verdadeiramente nosso dever a nossa salvação, dar-vos graças sempre em toda a parte por Cristo nosso Senhor. Pelo testemunho admirável dos santos, aumentais e fortaleceis sempre a vossa Igreja e nos dais provas evidentes do vosso amor. O exemplo dos santos nos estimula e a sua intercessão nos ajuda a celebrar os mistérios da salvação. Por isso, com os anjos e todos os santos, proclamamos a vossa glória, dizendo numa só voz: Vós, Senhor, sois verdadeiramente santo, seja a fonte de toda a santidade. Santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão e, dando graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice e, dando graças, deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e ressurreição de vosso Filho, nós oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação e vos damos graças, porque nos admitiste à vossa presença para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando no corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja dispersa por toda a terra. Tornai-a perfeita na caridade em comunhão com o Papa Francisco, o nosso arcebispo Mike Mahal e todos aqueles que estão ao serviço do vosso povo. Lembrai-vos dos nossos irmãos cujos nomes pronunciámos no início desta Eucaristia, que adormeceram na esperança da ressurreição e que na vossa misericórdia partiram deste mundo, admiti-os na luz da vossa presença. Tende misericórdia de nós, Senhor. Dai-nos a graça de participar na vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, os bem-aventurados apóstolos e todos os santos, que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade, para cantarmos os vossos louvores por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Confiantes, ousamos dizer a oração que o Senhor nos ensinou. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todo o mal, Senhor, dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Senhor Jesus Cristo, disseste aos vossos apóstolos: deixe-vos a paz, dou-vos a minha paz.
não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja, e dá-lhe a união e a paz segundo a vossa vontade. Vós que sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Felizes nós, os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo.
Oremos. Ao celebrarmos a memória do Papa São Pio X, nós vos pedimos, Senhor nosso Deus, que a participação da mesa celeste nos torne fortes na fé e unidos na caridade. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Abençoe-nos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Desejo a todos boa noite e logo teremos o nosso terço e amanhã, de manhã, teremos normalmente a transmissão da oração da manhã às 9h30. Desejo a todos boa noite e deem paz e que o Senhor vos acompanhe.